Bem-vindos ao Stefanotto pelo Mundo, eu sou o Rodolfo. Eu sou a Ana. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Cecília, que a gente mostra muito pouco aqui no YouTube, mas que ela aparece bastante lá no Instagram. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo, segue a gente lá. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 anos por aqui, como é essa questão de adaptação da criança, o que a gente aprendeu, o que a gente tem para ensinar para ela e ela a nos ensinar também. Depois da vinheta. Bom, e como vocês já sabem, a gente já contou quase tudo em todos os vídeos nossos aqui no canal. No meio da pandemia, a gente decidiu mudar para a Itália. O principal fator de influência disso foi a Cecília. Foi uma decisão difícil, mas que tivemos que tomar e com certeza foi a melhor escolha que a gente podia ter feito. Sim, a Cecília foi a nossa primeira motivação, né, para essa mudança. E tudo que envolve qualidade de vida, né, para ela foi a motivação dessa mudança. No sentido de segurança, né, estávamos nos sentindo extremamente inseguros ali em São Paulo, nós morávamos numa cidade grande, sabemos aí os problemas que grandes metrópoles têm. Educação, paga-se caríssimo por educação no Brasil e aqui nós temos uma educação de qualidade pública. Saúde também, o plano de saúde não é nem um pouco barato, mesmo quando a gente está falando de uma criança, pagávamos aí caro. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar justamente para vocês esse ponto a ponto. Valeu a pena? Como é que é a saúde aqui? Como é que é a escola? Vocês têm curiosidade de saber? Fica nesse vídeo aí que a gente vai falar tudinho agora. Vamos lá. Bom, mas e qual foi a nossa primeira impressão dessa mudança e qual foi o nosso primeiro aprendizado? Que a burocracia na Itália não é fácil, a gente sempre fala isso daqui nos vídeos, e a primeira burocracia que a gente enfrentou foi com a Cecília. Quando a gente mudou para a Itália, eu ainda não tinha uma cidadania reconhecida, então eu fui reconhecer a cidadania. Foi um processo bem simples, bem fácil, estava tudo pronto, 40 dias estava tudo resolvido, e aí eu fui reconhecer a Cecília. Porém, nós viemos morar aqui em Sanremo, onde a gente mora até hoje, e encontramos a primeira dificuldade, que eu encontrei um oficial que simplesmente desconhecia a lei. O que é muito normal por aqui. Tá? Que é muito normal, eu já contei esse caso bem detalhado no outro vídeo também, mas eu vou contar ele resumidamente. Quando eu cheguei no Comune para fazer a transcrição da Cecília, reconhecer ela italiana e fazer o documento, ele disse que ela não teria direito, que ela teria que morar na Itália durante 5 anos para poder pedir. E eu falei para ele, mas eu sou italiano de sangue, sou italiano de nascimento, e minha filha é menor de idade, ela também. E ele falou que não, e por fim a gente ficou um mês brigando. Ele me mandou uma carta explicando isso por carta, o que ele pensava disso. E eu rebati a carta dele com informações de outros comunes, outros oficiais, e por fim deu tudo certo, inclusive ele foi demitido. Ele pensava não era lei, né? Ele foi transferido, né? Ele saiu daqui de Sanremo, foi para uma outra cidade menor. E, enfim, correu tudo bem, mas a gente já teve o primeiro impacto logo que a gente chegou de como as coisas não seriam fáceis. Sim, para ter acesso a todos esses serviços que eu falei aí anteriormente, na escola, educação, o primeiro passo é regularizar toda a documentação do seu filho. E nós passamos aí por essa tenebrosa ocasião, mas que tudo foi muito bem resolvido. Tudo isso ainda falando um italiano bem ruim, porque Exato, a gente estava aqui há 4 meses, Uhum. então o italiano estava bem ruim, não conseguia discutir muito. Então essa questão da introdução, das experiências, a primeira dica é: venha com o italiano o melhor possível. Óbvio que você não vai vir fluente, só a prática vai te dar a fluência, porém venha com o melhor italiano possível, porque o início é o mais difícil. Quando você estiver fluente no italiano, você não vai mais precisar brigar no Comune. Eu não lembro, para nós, eu vou brigar no Comune sempre para cliente, mas coisas nossas eu nunca mais precisei, porque a minha vida aqui está resolvida, então passou. Quando eu precisei brigar muito, para a Ana fazer permesso, para fazer tessera sanitária, para a Cecília, meu italiano era péssimo. Eu entendia, mas não conseguia me comunicar bem. Então a primeira dica é: venha o mais treinado possível para evitar esse tipo de problema. Hoje, já calejados aí nessas questões burocráticas, nós não só resolvemos a nossa situação, como também hoje podemos lhe ajudar. Então, se você vem para a Itália, tem receio, tem medo de passar por isso, fique tranquilo. Hoje nós trabalhamos resolvendo todas essas burocracias aí para vocês. Então, se quiser esse tipo de serviço, também é só chamar. Bom, resolvidas as partes burocráticas, né, vamos à adaptação da Cecília.
Para nós foi um pouco mais tranquilo, porque a Cecília veio bem nenenzinha, né? Ela tinha 9 meses quando nós chegamos por aqui. Então acaba que a referência de infância que ela tem, né? Todo esse tipo de conhecimento é aqui da Itália. E na verdade o choque cultural foi reverso. Quando nós fomos visitar o Brasil, a comida já foi diferente, né? Os Também temos um vídeo sobre isso aqui no canal, de como ela sofreu para comer no Brasil, sofreu para comer nos Estados Unidos, porque ela não teve introdução alimentar nesses países. A introdução alimentar dela foi o básico com P, né? Pane, pizza, pasta e isso. O que aqui é o arroz com feijão, tá? Não é junk food, não. E aí, a gente chegou na parte da escola, né? Tudo bem, então ela se encaixou nessa rotina e aí fomos buscar a escola para ela. Porém, ela bem novinha, não tinha ainda nem 3 anos, né? Essa fase aqui é como se fosse a creche no Brasil. Se chama asilo nido. E não é obrigatório, né? Não é que a criança necessita estar lá. É realmente uma creche. É do 0 aos 3 anos, né? Isso. E é mais difícil ter vaga. Exato, porque por não ser idade escolar obrigatória, a idade escolar obrigatória aqui é a partir dos 6 anos, então você tem que ver se tem vaga e se não tiver, aguarda. Nós nos antecipamos, né? Fomos até o Fitio Escola aqui da nossa cidade, cadastramos a Cecília e aguardamos. E para nossa surpresa, né? Fomos até rapidamente chamados, né? Convocados. Rápida, depende do que você entende como rapidamente. Pelo que me assustaram antes de vir para cá, eu achei que demoraria mais. A gente cadastrou a Cecília quando ela tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Foi só isso? Ela tinha 1 ano e 2 meses, esperando que ela entrasse na escola quando ela tivesse 1 ano e 10 meses, porque era o próximo início do ano. Só que nesse próximo ano não tinha vaga no Asilo Nido. Então ela passou mais 1 ano até ela fazer 2 anos e 10 meses sem ir para a escola, né? É verdade. Então ela ficou praticamente 2 anos, 1 ano e meio, esperando a vaga. E aí ligaram do Asilo Nido falando, olha, tem uma vaga para a Cecília pro ano que vem. Eu falei, mas ano que vem a Cecília já vai fazer 3 anos, não faz sentido ela ir no Asilo Nido, vamos colocar ela na escola da infância. Tinha me esquecido dessa burocraciazinha. Eu lembro de todas essas brigas que eu tive que comprar. E aí a gente colocou ela na escola da infância aqui, que é como se fosse a nossa pré-escola no Brasil. Também não é obrigatório, dos 4 aos 6 anos, porém tem mais vagas, né? A escola da Cecília aqui são 60 crianças. Então são 3 salas, cada uma tem 20. No Asilo Nido é muito menos, porque para um bebê de 6 meses tem que ter muito mais instrutores. Lá na escola de Cecília é 1 professor para 20 alunos. 2 professores. Mas eles não ficam juntos, né? É verdade. Eles ficam pouco tempo juntos. 1 de manhã, 1 à tarde, e eles ficam juntos só na hora do almoço, que imagino que seja o caos na terra da comida para 60 crianças. Enfim, e no Asilo Nido é 1 monitor para cada 5 crianças. Então faltam vagas porque não tem tantos monitores. E aí, sobre a adaptação, né, a Cecília em relação a isso tudo, porque nós estamos falando da nossa, né, visão sobre isso tudo, mas com ela foi algo assim... Gente, a adaptação das crianças é uma coisa muito surpreendente. A capacidade que a criança tem de se introduzir naquele meio, de falar, começar a se comunicar naquela outra língua. Hoje ela fala até mais o italiano do que o português. Hoje ela fala bem mais o italiano. Ela dá aquelas misturadas. Só que é engraçado que quando ela sai da escola, ela chega no carro falando em italiano. Aí vai passando, a gente chega em casa e a gente também fala com ela em italiano, porém a gente conversa em português, né? E ela escuta. Então aí ela começa a escutar o português de novo, ela volta, a hora que ela vai dormir, ela já está falando mais português. Aí ela acorda, vai para a escola e aí reinicia o ciclo. E para ela é super tranquilo, é natural. E ela já entende o que é o português e o italiano. Sim, se eu pergunto para ela como se diz isso em italiano, ela sabe, como se diz em português, ela sabe. E tem coisas que ela pede na rua em português, a gente fala, como é que fala em italiano? Aí ela fala, então ela sabe que são... Ela tem 3 anos e 5 meses, tá, gente? Então, assim, a adaptação dela na escola foi incrível. Ela é super sociável, ela fez muitos amigos, ela adora ir pra escola. Fim de semana ela fica brava, né? Porque não tem escola, ela pede pra ir. Então foi super tranquilo, a escola é super acolhedora, embora a forma deles lidarem com as crianças assim seja um pouco diferente da nossa. Inclusive já tive um problema na escola já também, que tem ele é um dirigente, ele é um professor, mas ele é o coordenador ali. E eu achava ele muito ríspido, a Ana sempre reclamava, um dia ela viu ele gritando com uma aluna pequenininha do tamanho de Cecília, e aí eu como bom enviador de e-mails, eu adoro brigar aqui com o sistema público aqui, eu tô, assim, dentro do meu direito, o que eu acho que eu posso fazer eu faço. E aí eu mandei um e-mail para a diretora escolástica, né, perguntando para ela se é normal. Falei para ela, é normal
um coordenador com 60 anos gritar com uma criança de 3 anos, igual a gente viu. Eu não vi, mentira, mas eu falei que vi, mas a Ana viu. E ela respondeu que ia ser averiguado. Depois, no dia seguinte, ele chamou a gente para ir na escola conversar, falou que não foi bem isso, que ele não queria ser assim, veja bem. Toda a simpatia que ele nunca teve surgiu. Foi simpática. Falou, não precisa, quando for assim, não precisa mandar e-mail para minha chefe, falar direto comigo. E eu falei para ele que eu não tenho que falar com ele, entendeu? Toda vez que a gente foi na escola, ou ele tá correndo, ou ele tá com pressa, ele não quer falar, eu mando o e-mail direto para quem resolve, entendeu? Então, aí ele ficou um doce um tempo e agora voltou também a reclama de tudo, porque a Cecília é muito agitada, é porque a Cecília não escuta. Sim, mas ela tem 3 anos, ela tá na escola. Em casa a gente faz nossa parte, na escola também é o trabalho deles, também tem a parte deles, e assim ela vai evoluir, né? Então, esse dirigente, esse coordenador é meio pé no saco. Todos os outros funcionários da escola são um amor. Maravilhosos. A professora da Cecília é um amor. As professoras da outra sala. As inspetoras são os amores, são todos atenciosos. O único pé no saco é o coordenador. Infelizmente, ele é justamente o coordenador. Vamos concluir só com uma questão aqui, tá, gente? Não abaixe sua cabeça, tá? Sim. Se você achar que tem alguma coisa errada, se você não gostou do tom que falaram com você, reclame sim. Você está no seu direito. Mas a escola é pública. Os impostos aqui... Inclusive, eu estava falando isso hoje de manhã sobre os impostos, porque eu fiz minha declaração de imposto de renda, o 730, inclusive esse é um assunto para um outro vídeo. E na declaração sai tudo que você recebeu de salário, pagou de imposto. Esse ano de 2023 eu paguei 4.332 euros de imposto. Não é pouco euro. Então, assim, a gente tem segurança, a gente tem escola gratuita, gratuito não, porque não existe almoço grátis, mas a gente tem a escola que a gente não paga saúde, porém, todo mês ali eles me descontam. 350 euros, 400 euros do meu salário é descontado. E o meu reembolso esse ano vai ser de 12 euros. Então eles pegaram 4.332, nunca vou esquecer esse valor da minha vida, e eles vão me devolver 12. Então, pelo menos, 2 cervejas dá para tomar. Então você paga caro as coisas aqui na Itália. Então cobre o serviço público, reclame. Se você não gosta do seu médico de família, reclame, troque, cobre o comune, peça seus documentos, peça suas coisas. Porque o funcionário público aqui é muito difícil, é 1000 vezes pior que o do Brasil, 1000 vezes pior. E aí um pouquinho da adaptação da Cecília, né, na cultura italiana. Bom, como a gente falou pra vocês, ela chegou aqui muito bebezinha, então já fez parte, assim, da raiz essa cultura dela. Que ela conhece, né? A comida, não preciso nem falar, ela adora tudo que é italiano, como o Rodolfo falou, são os P's, pane, pizza, pasta... Batata, polenta, é tudo que é com pé. Tem pé no prato, ela come. Ela ama, então tudo certo. Assim, o que eu queria falar é sobre o povo italiano. A gente sempre escuta que eles são mais secos, menos acolhedores, mais fechados, e definitivamente não é essa a nossa experiência. A nossa experiência, eles são muito acolhedores, muito amigáveis. Eles são racistas? O italiano em si é racista. Isso é uma outra coisa que a gente sempre fala. O italiano é racista entre eles. Imagina com quem vem de fora. O italiano, ele ofende outras regiões, o sul e o norte, uma região e outra região. Então, ele é assim, mas não é porque você é brasileiro, porque você é de lá, porque você é diferente daquilo que porque o italiano é muito regionalista. Quando você fala racista, eu acho que é mais xenofóbico, né, do que não só o racista. Quando a gente fala racista, porque aqui essa palavra xenofóbica não existe. Não existe. Eles então, usam a palavra racista. É racista e tudo é racista. Sim, mas eu nunca experimentei esse tipo de situação. A gente nunca passou por isso. Talvez esse problema que a gente teve com o oficial, alguns amigos italianos aqui falaram que ele podia estar sendo racista. Eu não vi assim, eu só vejo ele como burro mesmo. Ele é um oficial de um comune e ele não fazia ideia do que ele estava perdido, coitado. Então eu não vi como racismo ali, porém alguns italianos aqui da cidade que me ajudaram na época, inclusive um vereador que morreu, que era muito amigo nosso, ajudou bastante a gente na época e ele falou que achava que era racismo, mas enfim. Enfim, mas aí as experiências foram muito mais positivas do que negativas e assim, tem muitos idosos por aqui e a paixão que eles têm com crianças e o tanto de coisas para crianças que a gente vê na rua é assim fenomenal. E eu tive noção dessa quantidade, dessa qualidade quando nós fomos para a França. Porque, gente, na França eu nunca vi um país para não gostar de criança.
Não tem nada pra criança lá. Nós estávamos em Paris, tá? Não tô falando de uma cidadezinha pícola da França, tô falando de Paris. Uma cidade enorme. Não encontrava brinquedo, não encontrava parque, não encontrava... Parquinho na rua, quando achava parquinho, rodando, tava caindo aos procurando. pedaços, não tinha loja de brinquedo, enfim. Eu queria uma tralha pra Cecília brincar e não encontrava. Aqui, literalmente, a cada esquina tem um brinquedo. E é engraçado que os senhores na rua dão um presente, né? Perguntam, posso comprar um presente pra ela? Porque ela é toda simpática, ela passa dando bom giorno pra todo mundo, tchau, tutto bene, me chiamo Cecilia. E aí todo mundo se encanta, né? Os velhinhos acham muito bonitinho e falam, posso comprar um presente pra ela? Aí um monte de vezes na rua ela ganha uns negócios da Peppa, uns livrinhos de pintar, flor. É muito gostoso. Eu os sinto muito receptivos e pra nós não faz sentido essa coisa do italiano frio, afastado. Gente, qual foi o principal aprendizado que eu tive nesses 3 anos aqui, fazendo essa mudança com uma bebê? O mais importante é o planejamento, tá? Venham bem planejados, seguros, confiantes dessa mudança que vocês estão fazendo. A gente tem outros vídeos aqui no canal mais focados sobre isso, sobre planejamento financeiro, planejamento emocional. Inclusive esse é o nosso lema lá do Instagram, é a nossa pirâmide que a gente criou, que é a pirâmide do imigrante, que é financeira, emocional, né, psicológica e documentação. Tem que vir com tudo isso muito focado, principalmente se você vier com criança. E quanto mais velha ela for, mais difícil vai ser, Ao né? contrário do que muita gente pensa, né? Às vezes recebo perguntas assim, mas é que o meu filho é muito pequenininho, eu tenho medo dessa mudança. Quanto menor o seu filho, né, mais bebezinho, mais tranquila será essa mudança. Porque a referência que ele vai criar, né, de infância, de comida, de cultura, é aqui. Enquanto quando você vem com uma criança mais velha, ela já está adaptada muito mais à fala, né, ao português, à comida do Brasil, ao clima, à cultura. Então, ela vai vivenciar o choque, ela experienciar. Ela vai ter o mesmo choque, e às vezes até pior que o seu, né? Então, não que não seja possível reverter. Nós temos muitos clientes que vêm para cá com crianças de 5, 6 anos e que hoje estão até maior também, 8, 9. É sempre difícil essa mudança para essas crianças porque elas estavam acostumadas com o Brasil. Então, se você está se planejando, você está pensando em mudar para a Itália ou para outro país, faça isso enquanto o menor possível seja o seu filho. Faça o seu planejamento bem feito, tudo, mas não espere o seu filho ficar mais velho, porque vai ficar pior, vai ser mais difícil do que com um bebezinho. E quando a gente fala de planejamento, eu sei que tem gente que assim, é muito metódica, né? E aí faz lá, sei lá, uma planilha. Eu vou morar na cidade tal, o meu gasto médio será esse, as coisas serão dessa forma. O planejamento não é nesse sentido, tá, gente? Até porque as coisas aqui, elas são muito diferentes do que a gente imagina. Viver a situação é muito diferente da teoria. As coisas aqui são muito flexíveis. Exato, ou da experiência de outras pessoas. Então, por exemplo, nós já temos outro vídeo também falando sobre isso aqui, planejávamos morar numa cidade que era Torino, já estava tudo resolvido na nossa Nós cabeça. criamos o nosso planejamento para Torino. Vai ser Torino, por isso, é isso aqui. A gente chegou em Torino, olhou e falou, não vai ser isso aqui. Não gostamos, odiamos Torino. Não me vejo morando aqui, criando minha filha aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar gostar ou vamos embora daqui o mais rápido possível, enquanto a gente ainda está procurando alguma coisa. Que foi o que a gente decidiu fazer, mas também temos esse vídeo no canal. Em meio a isso tudo, fomos escolhidos por Sanremo, a gente nunca tinha ouvido falar de Sanremo, tá? Mas o festival de música, nem sabia que isso existia. E aí, estamos aqui, adoramos a cidade, não temos a pretensão de sairmos daqui, né? Então, uma outra coisa, um outro aprendizado que a gente teve aqui, nessa mudança, seja resiliente. Aceite as dificuldades que a mudança vai te impor. Porque não vai ser tudo como você planejava. Não vai ser exatamente daquele jeito. Eu pensava em morar em uma cidade, eu pensava em comprar uma coisa de um jeito, e por fim, eu pensava em trabalhar com uma coisa, hoje eu trabalho com uma coisa completamente diferente. E a vida vai proporcionando essas coisas para nós. Então, não venha com a mente muito fechada, porque senão você ainda vai ter o problema emocional, que é uma das bases da pirâmide. Se você se abalar com cada percalço que você tiver nesse processo, a coisa já começa mal. Então, é isso. Para ser mais fácil o processo para o seu filho, torne-o mais leve, torne-o mais fácil, né? Seja flexível, seja resiliente.
abra-se para novas oportunidades. A Itália são muitos mundos dentro de um só país, eu sempre falo isso aqui, é uma cidade muito diferente da outra, uma cultura muito diferente da outra. E, por exemplo, eu nunca me imaginei morando na praia, eu nem gosto de praia. E hoje eu tô sempre aqui, imaginei morando na praia. Eu não. Tá vendo? E eu jamais pensei em vir para a Itália morar na praia. Por quê? Porque todo mundo fala que o sul da Itália é pobre. E você ouve, sul da Itália, praia, é isso, não tem praia no norte. Você não lembra, você lembra de Veneza, mas e aí surgiu Sanremo. Entendeu? Sanremo é no norte, Sanremo é praia, Sanremo é uma cidade rica, uma cidade com muito emprego. Então, não faça o seu planejamento só pelo que você vê na internet, só pelo que você ouve, até mesmo da gente. Você faça o seu filtro, né? Cada um é cada um e você vai ter que criar a sua mudança e ver as coisas com a sua perspectiva. E venha com a cabeça bem aberta. Bom, esperamos aí que a nossa experiência inspire vocês, porque a mudança para a Itália, no final das contas, foi a melhor decisão que tomamos na vida. Ver a Cecília crescendo com essa qualidade de vida, com essa tranquilidade, com esse ritmo desacelerado e com essa despreocupação, né? Viver para brincar, para curtir, num clima muito agradável, é maravilhoso. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo, ficou longo novamente, a gente sempre começa achando que vai ficar um pouquinho mais curto, mas toda vez fica longo. Espero que você tenha gostado, espero que as informações sejam úteis. Se você ainda não conhecia nosso canal, a gente tem vários vídeos aqui, a gente não posta tanto porque a gente também às vezes não tem tempo, às vezes a gente também não tem muito o que falar, então a gente prefere ter uma informação, juntar e falar de uma vez com vocês. Então, se o vídeo foi legal para vocês, curte, se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente no Instagram, todos os dias a gente posta nosso dia a dia aqui na Itália lá. E obrigado e até a próxima. Até mais, beijo. Tchau.